Queridos irmãos e amigos, desejo que a paz do Senhor Jesus esteja sobre cada vida e em cada coração. Irmãos, eu achei por bem trazer uma palavra de ensinamento para nós sobre um assunto muito interessante e muito importante. Você já deve ter visto aí no título do vídeo, a gente colocou que o tribunal de Cristo não é o grande trono branco de Deus, não é o julgamento final. Porque muitas vezes nós temos percebido que às vezes algum irmão, não no sentido de criticar o irmão, mas muitas vezes ele se refere ao tribunal de Cristo como se fosse aquele momento de julgamento. E o tribunal de Cristo não é um momento de julgamento. O primeiro texto que eu gostaria de ler com os irmãos está em 2ª Epístola de Paulo aos Coríntios, no capítulo 5, versículo 10, que diz assim: porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. Então aqui esse texto diz que todos nós devemos comparecer perante o tribunal de Cristo. O que é o tribunal de Cristo, irmãos? Quando tocar a trombeta de Deus, no arrebatamento da igreja, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, a igreja triunfante. E os vivos salvos, a igreja militante, será arrebatada. Os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, os salvos vivos serão transformados e todos, a igreja militante, os salvos vivos e a igreja triunfante, os mortos em Cristo, a igreja, os mortos salvos e os vivos salvos serão transformados e vão encontrar com o Senhor nos ares. E estaremos para sempre com o Senhor. Esse estudo aqui hoje nós vamos fazer uma breve abordagem, não muito profunda, mas sobre a escatologia bíblica, que é o estudo dos últimos acontecimentos. Então, quando tocar a trombeta, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, os vivos serão transformados e todos subiremos juntos e entraremos com o Senhor Jesus, estaremos com o Senhor Jesus, vamos encontrar com Ele nos ares, estaremos com Ele para sempre. E aqui na terra vai iniciar os 7 anos da grande tribulação. Para a gente entender a respeito dos 7 anos da grande tribulação, a gente tem que se reportar lá nas 70 semanas de Daniel, mas não vamos falar sobre isso agora. Mas a grande tribulação são 7 anos de grande tribulação. E durante esse período da grande tribulação de 7 anos aqui na terra, quando o anticristo vai dominar em um governo único, durante esses 7 anos, simultaneamente, ao mesmo tempo, estará acontecendo no céu o tribunal de Cristo e depois as bodas do Cordeiro. O tribunal de Cristo, somente os salvos em Cristo é que vão participar desse tribunal. Em 1 Coríntios capítulo 3, no versículo 11 até o 15, nós vemos o que vai acontecer nesse tribunal. O texto bíblico diz assim: porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. Contudo, se o que alguém edifica sobre o fundamento, que é Jesus, é ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, manifesta se tornará a obra de cada um, pois o dia a demonstrará, porque está sendo revelada pelo fogo,
E qual seja a obra de cada um, o próprio fogo o provará. Se permanecer a obra de alguém que sobre o fundamento edificou, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele dano, mas esse mesmo será salvo, todavia como que através do fogo. Aqui Paulo está dizendo sobre as obras. O que é a obra? Todos nós somos servos de Deus, todos nós servimos a Deus. Tudo que a gente faz para a obra de Deus é obra. A nossa contribuição, a nossa pregação, esse estudo bíblico que eu estou aplicando agora, isso é uma obra. Essa obra lá no Tribunal de Cristo, ela vai ser provada. Se eu estou fazendo porque eu quero aparecer, ela vai ser consumida. Mas se eu estou fazendo porque eu quero glorificar a Deus e porque eu quero que os irmãos sejam abençoados e Deus aceitou como um sacrifício espiritual aceitável, essa obra vai ser provada e aprovada e dela eu vou receber galardão. O evangelismo com folheto, o louvor, a pregação, a visita no hospital, o seu jejum intercedendo por uma vida, tudo isso é obra que a gente faz. E essas obras irão conosco para esse grande dia, que é o dia do tribunal de Cristo. E todas as obras que eu levar comigo, eu já estou salvo, porque eu fui arrebatado, eu já estou no céu. O tribunal de Cristo não é para me julgar, o tribunal de Cristo vai julgar as minhas obras, aquelas que eu fiz para aparecer, para me engrandecer, para mostrar que eu sou bom, para mostrar que eu canto bem, para mostrar que eu sou ótimo no instrumento, para mostrar que eu prego muito. Essa obra que eu fiz para aparecer, para me engrandecer, que eu fiz uma bela de uma coreografia, eu danço muito, eu sei muito de coreografia, de teatro, seja lá um instrumento evangelístico que você estiver usando. Se você fez aquilo para aparecer, essa obra vai com você, ela vai ser provada no fogo, tudo espiritualmente falando, né, irmãos? Isso aqui é uma linguagem figurada, né? Porque Paulo disse aqui, se você, aquilo que neste momento eu estou edificando é ouro, prata ou pedra preciosa, na hora que ela for provada, isso é linguagem figurada, pelo fogo, ela vai ser o quê? Ela vai preservar o ouro, ele vai suportar o fogo. Então essa obra vai permanecer e dela eu vou receber galardão. Agora, se o que eu fiz foi madeira, feno, palha, eu quis aparecer, eu quis me engrandecer, eu quis mostrar que eu canto muito, que eu sou muito bom no instrumento e Jesus ficou desse tamaninho e eu é que apareci, então essa obra vai ser feno, vai ser palha, ela vai ser madeira, ela vai ser consumida. Eu não vou receber galardão dessa obra. É isso que esse texto está dizendo. Contudo, se o que alguém edifica sobre o fundamento que é Jesus, é ouro, prata e pedra preciosa, quer dizer, foram obras que eu fiz para glorificar a Deus, preocupado em edificar os irmãos, em levar uma palavra boa para os irmãos. Aquele irmão que louva, ele se preocupou em louvar a Deus, em engrandecer a Deus e não mostrar que ele é bom no instrumento, que ele canta bem. Se ele fez aquilo para engrandecer a Deus, para abençoar os irmãos, essa obra ela vai ser aprovada. Se eu fiz o evangelismo porque eu amo aquelas vidas que estão se perdendo e Deus viu essa sinceridade no meu coração, isso é aprovado. Agora, se eu estou fazendo evangelismo porque eu quero aparecer, essa obra não vai ser aprovada. Ela vai ser consumida como que pelo fogo e eu não vou receber o galardão dela, mas eu não vou ser condenado, porque esta obra, porque eu já estou salvo no Senhor Jesus, eu fui arrebatado, eu estou no céu e mediante as obras aprovadas, eu vou receber o meu galardão. Você vai receber o galardão mediante a obra
que você fez e que foi aprovada de acordo com o seu chamado, de acordo com o seu ministério, de acordo com aquilo que Deus colocou na tua mão para fazer, os teus talentos que você administrou, que você multiplicou, que você levou a obra de Deus com seriedade, que você não fez a obra de Deus relaxadamente. Isto essas obras aprovadas serão transformadas em galardão, e então você vai receber o seu galardão. E depois que todos os salvos receberem o seu galardão, então virão as bodas do Cordeiro, né? É a união da igreja, lavada e remida pelo sangue de Jesus. A noiva é a igreja, o noivo é Jesus. Nós somos a noiva de Jesus, amém? Lavada e purificada pelo sangue do Cordeiro de Deus. Então, irmãos, a gente vê muita... E aqui diz, versículo 14, vamos continuar o texto. Manifesta se tornará a obra de cada um, pois o dia demonstrará, porque está sendo revelada pelo fogo. E qual seja a obra de cada um, o próprio fogo aprovará. Ele vai provar... Ele o provará a obra. Se permanecer a obra de alguém que sobre o fundamento edificou, esse fundamento é Jesus. No capítulo 3, versículo 11 diz que ninguém pode lançar outro fundamento além do qual foi o posto, do qual é Jesus, e sobre esse fundamento nós edificamos. Se permanecer a obra que sobre o fundamento edificou, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele dano, mas esse mesmo será salvo, todavia como que através do fogo. Ele está salvo. A obra que você fez, ela vai ser queimada, ela vai ser provada. Se ela for consumida, você está salvo no Senhor Jesus. Aquela que foi aprovada, você vai receber galardão. Este é o tribunal de Cristo, que só os cristãos vão participar. É diferente do grande trono branco, também chamado de juízo final. O juízo final, o juízo de Deus, aqui em Apocalipse, capítulo 20, versículos 11 até o 15, que diz assim: vi um grande trono branco e aquele que nele se assenta, cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram livros, ainda outro livro, o livro da vida foi aberto, e os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Olha que interessante, esses mortos que morreram sem Jesus, eles vão ser julgados segundo as suas obras, e nós lá no céu também teremos as nossas obras julgadas, mas lá não é para receber condenação, lá é para receber galardão. Esta é a diferença do juízo de Deus, do grande trono branco e do tribunal de Cristo. Então, numa mensagem, está errado quando a gente faz referência ao tribunal de Cristo como um lugar de julgamento, como um lugar de condenação. Está errando na doutrina bíblica. O tribunal de Cristo não é para julgamento, não é para condenação, é para os salvos receberem o galardão mediante a aprovação de suas obras. Então não pode falar, todo mundo vai aparecer perante o tribunal de Cristo como se fosse um julgamento, uma condenação. O julgamento é o grande trono branco, o juízo de Deus, o juízo final, como muitos dizem, e somente aqueles que morreram sem Jesus e vão participar da segunda ressurreição, porque os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. A Bíblia diz em Apocalipse mesmo: bem-aventurado e santo é aquele que participa da primeira ressurreição. É importante entender que o tribunal de Cristo é uma coisa, e o grande trono branco, o juízo final, é outra, completamente diferente. Versículo 13 do capítulo 20 de Apocalipse diz: deu o mar os mortos que nele estavam, a morte e o além entregaram os mortos que nele havia, e foram julgados um por um, segundo as suas obras.
Então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Irmãos, a igreja está longe disso daqui. Esse julgamento final vai acontecer esse juízo final, ele vai acontecer mais de 1000 anos depois do arrebatamento da igreja. Haja vista que a igreja vai ser arrebatada, temos 7 anos de grande tribulação e depois terá o milênio de Cristo na terra, pelo menos 1007 anos depois do arrebatamento da igreja é que vai acontecer o grande trono branco de Deus. Não tem nada a ver fazer referência ao tribunal de Cristo como um tribunal de condenação, de julgamento, de punição. É preciso separar as coisas. O tribunal de Cristo é para os salvos. Nós já teremos sido arrebatados, já vamos estar com Jesus. As nossas obras é que serão julgadas. Se for aprovado, eu vou ganhar galardão. Se não for, eu não vou ganhar. Mas eu estou salvo, eu já estou no céu. Eu já fui arrebatado. Eu não vou participar do juízo final. Eu não vou participar do grande trono branco de Deus. É somente os perdidos, aqueles que não têm o nome inscritos no livro da vida. Somente eles é que vão participar do juízo final. É importante termos em mente o que é o tribunal de Cristo. Tribunal de Cristo, a igreja vai ser arrebatada, vai participar do tribunal de Cristo. Todo mundo vai receber o galardão, as obras serão julgadas, as aprovadas eu vou receber o galardão, aquelas que não forem aprovadas serão queimadas, mas eu já estou salvo. O tribunal de Cristo é para os salvos no Senhor. O grande trono branco é um julgamento para condenação. Quem participar do grande trono branco, ele estará comparecendo para ser julgado e condenado mediante as suas obras. Amém, irmãos? Então vamos prestar mais atenção, nós que gostamos de pregar a palavra de Deus, de dar estudo bíblico, presta mais atenção na sua colocação. O tribunal de Cristo não é para condenação. O tribunal de Cristo é para receber galardão. E todos ali estão salvos, nós já fomos arrebatados, estamos no céu. A diferença ali é que aquela obra que eu fiz para aparecer, para me engrandecer, essa obra vai ser queimada. Mas aquela obra que eu glorifiquei a Deus, que eu me preocupei em edificar os irmãos, esta obra, ela vai ser aprovada. E dela eu vou receber o galardão. Amém? O que é o galardão? Nós não sabemos o que é. Alguns dizem que é uma coroa cheia de pedrinha. De uma vez um irmão disse, ele fez um comentário, né? Que talvez fosse aí todo mundo vai receber roupas, né? E talvez o galardão fosse assim, quem tem um galardão maior vai receber uma roupa mais brilhante. Nós não sabemos o que é. Mas não importa, amém, irmãos? Importa que estaremos com Jesus para sempre. Isso é que importa. O importante é a nossa salvação. A nossa salvação que Jesus conquistou lá na cruz do Calvário. E um dia eu aceitei Jesus como meu único Senhor e suficiente Salvador. Isso é que é importante, é que a minha pátria é o céu. Nós vamos para a nossa morada celestial. Jesus foi nos preparar lugar, amém? Isso é que é importante. Essa é a viva esperança que tem que estar queimando em nossos corações. Jesus é a nossa viva esperança. Amém, meus irmãos? Eu creio que ficou bem esclarecido. Tribunal de Cristo não é para julgamento, não é para condenação. É para aprovar ou não as obras. E delas nós vamos receber galardão. Vai acontecer no céu, logo após o arrebatamento da igreja. Depois vem as bodas do Cordeiro. Enquanto está lá em cima no céu, o tribunal de Cristo e as bodas do Cordeiro, aqui os 7 anos da grande tribulação. Aí depois desses 7 anos, Jesus vem, ele vem com poder e glória, e na batalha do Armagedon, ele vai derrotar o anticristo falso profeta,
lançando-os no lago de fogo. Os primeiros habitantes do lago de fogo serão o anticristo, o falso profeta, e ele vai aprisionar o diabo no abismo durante 1000 anos, e durante esses 1000 anos Jesus reinará na terra. Será um milênio de paz, de alegria, de prosperidade. Não haverá doenças, não haverá dor, não haverá sofrimento. Jesus será o rei que estará governando na terra. Amém, meus irmãos? Então, assim, eu deixo esse esclarecimento, deixando claro que tribunal de Cristo é uma coisa. Grande trono branco, juízo de Deus, é para a condenação daqueles que se perderam. O tribunal de Cristo é para a avaliação, né, das nossas obras. E aquelas que forem aprovadas, elas serão convertidas, né? Nós vamos receber galardão dessas obras. Tá bom, irmãos? Então, tribunal de Cristo não é para condenação, não é para julgamento. É preciso entender o que é tribunal de Cristo e o que é o grande trono branco de Deus. Desejo que Deus te abençoe ricamente, em nome do Senhor Jesus Cristo.